Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre o direito de família em face do novo Código de Processo Civil. E para debater o tema comigo eu recebo o professor Dr. João Aguirre, que é advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Seja muito bem-vindo. Obrigado, César. É um prazer enorme estar aqui no programa O Direito é Todo Seu para falar de um tema tão relevante como o novo Código de Processo Civil, que vai trazer muitas mudanças na estrutura processual brasileira e muitos reflexos na nossa sociedade. Perfeito. Muitas pessoas aí, principalmente o nosso telespectador, que o nosso programa é pensado, é feito para o telespectador aqui da nossa cidade de Bauru, muitas pessoas, as mais humildes na maioria das vezes, elas ainda sequer sabem do que é que nós estamos falando quando dizemos Código de Processo Civil, mas isso vai gerar um impacto muito grande na sua vida, você que nos assiste hoje. Esse Código de Processo Civil que entrará em vigor já em 2016, nós temos aí que falar sobre essa relevância na vida das pessoas sobre esse novo código. Verdade, César. A gente não dá muita atenção para o Código de Processo Civil, quem no dia a dia, quem não trabalha com direito. Por quê? Porque a gente está mais acostumado em pensar na legislação que está posta, a Constituição, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, que envolve o nosso dia a dia, o Código Penal. O que seria um Código de Processo? O Código de Processo, o processo é a forma com que a gente vai dispor do nosso direito em juízo. Traduzindo, o que significa isso? Como é que eu, que tenho um direito que foi violado, por exemplo, um direito que foi violado por um acidente de trânsito, por um dano que me causaram, por um descumprimento de contrato, como é que eu faço para entrar com essa ação em juízo? O que é que eu tenho que fazer para fazer com que o meu direito seja exercido? Aí eu tenho que entrar com uma ação, é o famoso processo, e o Código de Processo disciplina isso. Então esse novo Código de Processo Civil, ele vai trazer uma importância, uma influência muito grande nas relações entre as pessoas, nas relações jurídicas. Por quê? Porque ele traz a forma com que a gente vai conseguir exercer o nosso direito junto ao Poder Judiciário. Como é que eu vou pedir, quais são os meus recursos, o que é que eu tenho que fazer, e é uma mudança de vulto. O antigo Código de Processo Civil, na verdade o Código de Processo Civil atual, que vai ser substituído por esse novo, ele é de 1973. E agora nós vamos ter a Lei 13.105 de 2015, que vai trazer o novo Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor em março de 2016, e ela vai ter reflexos em várias áreas do direito. No direito civil, no direito do trabalho, no direito empresarial, no direito do consumidor. Traduzindo, a forma com que você vai exercer o seu direito, ela vai sofrer todos os reflexos desse novo Código de Processo Civil e por isso a sua relevância quando da entrada em vigor no ano de 2016. Professor João Aguirre, como disse agora há pouco por você, esse código vai trazer impactos aí, na realidade, em várias esferas da área da nossa vida jurídica, civil, penal, trabalhista, até penal, conforme for a situação, influencia, por incrível que pareça. Mas eu gostaria que fosse falado para o nosso telespectador como fica a situação do direito de família especificamente, as alterações, o que influencia o CPC novo, o Código de Processo Civil, essas alterações em relação ao direito de família, algumas situações aí que o senhor possa descrever para nós. Tem várias alterações importantes. A ideia vai ser sempre tentar trazer uma solução mais rápida e menos custosa, não custosa apenas financeiramente, mas principalmente custosa emocionalmente, porque a gente sabe que o direito de família ele envolve a base da sociedade, que é a estrutura familiar, e o litígio não é algo que o judiciário queira, não é algo que a sociedade queira, a preservação desse litígio. Então, o legislador do novo CPC, ele se preocupou bastante com isso, em tentar, primeiro, fórmulas alternativas de solução de conflito para evitar que esse litígio se prolongue por um prazo indeterminado e que as pessoas fiquem só brigando e acabe a estrutura familiar. Nós temos que lembrar o seguinte, o que eu falei na resposta à nossa primeira pergunta. O Código Civil atual é de 1973.
A Constituição Federal é de 88. Foi só com a Constituição Federal em 1988 que se reconheceu, por exemplo, uma família formada pela união estável, que hoje, em 2015, é uma família que a gente reconhece como uma família igual à família do casamento. Mas lá em 1973, quando o Código atual entrou em vigor, não era uma família reconhecida. A única família que merecia proteção do Estado era a família formada pelo casamento. Então, a Constituição reconheceu a família formada pela união estável e o Código tratava de uma família anterior. Hoje não, hoje nós temos uma família plural, uma família formada pela união estável, uma família formada por parentalidade socioafetiva, as relações de afeto, o pai não é quem dá o material genético, o pai é quem cria, e tudo isso vai receber uma proteção diferenciada do Poder Judiciário a partir da entrada em vigor do CPC. O CPC está mais concentrando, ele está mais de acordo com a norma constitucional, com a proteção dessa família que está expressa na Constituição Federal de 88. Hoje o que se busca muito é, na realidade, pacificar conflitos, principalmente no que diz respeito aí à pacificação no âmbito do direito de família, ou seja, casais que discutem, que vivem em conflito, que se busca uma solução desse conflito, pais que vivem em conflito com seus filhos, filhos que vivem em conflitos com seus pais. Enfim, o que nós temos hoje é uma sociedade conflitante, principalmente no tocante aí ao nosso direito de família. Então as pessoas geralmente acreditam que toda e qualquer solução deve vir através do Poder Judiciário, através de uma ação. E esse novo CPC, esse novo Código de Processo Civil, ele traz no seu bojo o que nós chamamos aí de meios alternativos de pacificação social. Isso vai influenciar diretamente no próprio direito de família, né? Perfeito, Sandro. Eu lembro da época que eu estava na faculdade, eu tive vários ótimos professores, mas tive um professor que marcou bastante, o professor Kazuo Watanabe. Ele era um dos autores do projeto da lei que virou o Juizado Especial Cível, antigamente o Juizado Especial de Pequenas Causas. E o que ele dizia era o seguinte, que a gente tem uma litigiosidade contida. Tem muita gente que acessa o judiciário e o litígio acaba se perpetuando, ele acaba não tendo uma solução que seria uma solução razoável. Por isso que a gente devia sempre buscar esses meios alternativos de solução de conflito. E essa é uma base que tem uma importância muito grande no direito de família. Por quê? Porque as relações de família elas trazem conflitos, mas trazem também o perdão. E isso é uma questão muito interessante, porque é possível que você que está nos vendo aqui já tenha tido uma situação em que você brigou com um irmão, com um pai, com a mãe, ficou um tempo sem se falar com ele, depois voltaram, reataram. O perdão é característico do direito de família. Só que o que acontece? Quando a gente acaba indo ao judiciário, buscando uma sentença, uma decisão judicial que seja impositiva, que seja imperativa, essa possibilidade do perdão ela acaba ficando esgarçada, porque já entrou com uma ação contra mim, e etc. E as pessoas se afastam. A ideia para a família primordial é uma solução alternativa desse conflito. Ao invés de ir buscar o judiciário para o juiz impor uma decisão, numa ação de alimentos, numa ação de divórcio, numa ação de guarda, numa ação de solução de união estável, vamos tentar buscar primeiro uma mediação, vamos buscar alguns profissionais que possam tentar fazer com que essa família chegue a um bom termo, que chegue a um acordo, sem fazer com que a pena fria da lei ela chegue lá para ser imposta de uma forma que vai causar um conflito ainda maior. O ideal é a mediação, é a conciliação, e esse novo CPC, esse novo Código de Processo Civil, ele traz isso, é uma das grandes inovações que eu levanto da Lei 13.105 de 2015. A ideia é de se tentar sempre a conciliação e a mediação, tem todo um livro, um capítulo, perdão, para a mediação no novo Código de Processo Civil e especialmente no que tange ao direito de família. Se deve tentar sempre a mediação para tentar fazer com que as partes cheguem a um bom termo, cheguem a um acordo e não para que elas fiquem apenas brigando e esperando a solução do juiz. Uma outra situação interessante para discutirmos, passarmos informações para o nosso telespectador diz respeito à questão dos alimentos. Vamos falar disso daqui a pouquinho, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí.
eu sou a Nath Graciano e seja bem-vindo a mais um FIB Dicas. Anota aí que esse é mais um curso nota 5 da FIB, gente. É isso mesmo, nota 5, nota máxima. E a FIB tem direito de bater no peito, meu bem, dizer nós. Acho que eu dei uma exagerada. Vamos voltar? Pode ser? A gente pode refazer direito agora? A FIB superou rapidinho os cursos tradicionais da região. Só tem professor fera. Isso sem falar nos convidados, né? Eles são escolhidos a dedo entre os que mais se destacam tanto na esfera pública quanto na iniciativa privada. Por isso, o direito da FIB é cada dia mais procurado. Afinal de contas, nota 5 no MEC cai do céu, né, gente? Bom, dizem que aqui na FIB, além dos professores serem bons no que fazem, eles também são muito bem-humorados. É verdade? É verdade. Os professores da FIB, além de muito comprometidos com a qualidade de ensino, são professores que são muito atenciosos com os alunos. E acredito que isso é uma das características que diferencia o nosso corpo docente das demais faculdades de Direito. Na região, é o único que possui recomendação da Ordem dos Advogados do Brasil. Fruto de um trabalho muito bem desenvolvido e qualidade do corpo docente, da biblioteca e dos nossos alunos. Aqui na FIB, o time de professores é formado por profissionais de várias áreas do direito, o que ajuda o aluno a escolher melhor sua especialização. Se é tributário, trabalhista, civil, é muita área, né, gente? Eu acho lindo. Mais direito, mais cidadania, e é disso que o Brasil precisa. A melhor coisa de ter estudado aqui na FIB foi a progressão que eu tive durante esse tempo de faculdade, assim, muito conhecimento agregado, uma ligação direta mesmo com os alunos. Eu acredito que em relação à biblioteca é muito rica, eu nunca precisei comprar assim, um livro que não tivesse na biblioteca, aprendizado incomparável. Direito FIB merece uma curtida, hein? E se você quiser saber mais, é fibbauru.br ou deixe seu comentário aqui. Valeu, tchau, tchau! Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje estamos falando sobre o direito de família e o novo Código de Processo Civil. Recebemos hoje o professor João Aguirre, que é advogado e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Uma questão interessante a passarmos para os nossos telespectadores diz respeito à questão dos alimentos. O CPC também trouxe várias situações e inovações em relação à questão aos alimentos. Trouxe várias. Os alimentos, eles são efetivamente uma questão muito sensível no direito de família, né? Porque envolvem o nosso dia a dia, envolvem a sobrevivência da pessoa, o pagamento das suas despesas básicas, as despesas de habitação, de saúde, de alimentação, vestuário, educação e, no mais das vezes, os conflitos de família, eles envolvem a pensão alimentícia. O que é que nós temos de novidades aqui trazidas pelo novo Código de Processo Civil que vão ser importantes para o dia a dia e para você aí que tem alguma questão relacionada à pensão alimentícia, aos alimentos? Uma novidade importante é a seguinte: o novo Código de Processo Civil autoriza que o juiz mande protestar a sua decisão judicial, ou seja, mande protestar a dívida de alimentos e com esse protesto o nome do devedor de alimentos ele vai para os serviços de proteção ao crédito. Essa é uma previsão e uma inovação importante do novo Código de Processo Civil. Então, a partir de agora, o devedor de alimentos, aquele que não paga alimentos, além da possibilidade de prisão pelo não pagamento dos alimentos, que nós vamos falar já já, essa já é uma realidade, mas além dessa possibilidade,
possibilidade, o seu nome vai a protesto, como protesto de um título que eu não paguei normalmente. Se eu fiz um carnê nas Casas Bahia, por exemplo, se eu fiz um carnê numa outra loja e acabei não pagando, é possível que eles protestem esse título, é possível que eles mandem o meu nome para o SPC, para o Serasa. Isso vai acontecer agora também com o nome do devedor de alimentos, e esse protesto vai ser realizado por ordem judicial. É uma forma importante de também forçar o devedor de alimentos a pagar a pensão alimentícia. E por que forçar a pagar a pensão alimentícia? Porque a pensão alimentícia ela tem um princípio básico, que é a manutenção da subsistência do alimentando. Quem é o alimentando? O alimentando é aquele que tem direito aos alimentos. Ele tem direito aos alimentos porque ele tem necessidades. Quais são as necessidades? Como eu falei, habitação, vestuário, alimentação, saúde, educação, lazer, tudo isso faz parte das suas necessidades. A fixação da pensão alimentícia, ela deve levar em consideração um binômio. Qual é o binômio? Necessidade e possibilidade. O que é isso, João? Necessidade de quem está requerendo os alimentos. Então, quando eu entro, por exemplo, com uma ação para pedir alimentos, eu preciso provar que o meu cliente, o autor da ação, precisa de alimentos, então é muito comum eu trazer uma relação das despesas que ele tem, do que é que ele vai precisar que seja pago, e possibilidade. Eu também preciso provar, não adianta provar só a necessidade de quem está pedindo, e preciso provar que aquele que está sendo requerido tem condições de pagar, tem possibilidade de pagar. E a partir daí são fixados os alimentos e o Código de Processo Civil novo, que vai entrar em vigor em março de 2016, ele estabelece que o juiz pode protestar aí e pode mandar o nome do devedor de alimentos para o Serviço de Proteção ao Crédito. Também pode mandar prender pelo não pagamento das últimas 3 pensões alimentícias. É a única hipótese de prisão civil, é a única hipótese de prisão por dívida, e essa prisão está expressa no novo Código de Processo Civil. É uma prisão de 1 a 3 meses, que está expressa no novo Código de Processo Civil. Então, além de protestar, cumulativamente ele pode mandar prender pelo não pagamento das últimas 3 prestações alimentícias. São questões que estão devidamente disciplinadas no novo Código de Processo Civil e que vão ser bastante utilizadas aí na questão relacionada à pensão alimentícia. Outras questões mais que surgem aí no âmbito de um casamento entre um casal, sem dúvida alguma diz respeito ao regime de bens que esse casal optou. E o nosso novo Código de Processo Civil trata do pedido de alteração desse regime de bens. Isso. Na verdade, a gente tinha no Código Civil Antigo, a impossibilidade de se mudar o regime de bens. Era o princípio da imutabilidade do regime de bens. Você casava por um regime e não podia mudar nunca. O Código Civil de 2002, não o Código de Processo Civil, o Código Civil de 2002 trouxe essa possibilidade, estabelecendo que o juiz, a pedido das partes, dos cônjuges, ele pode alterar o regime de bens. E o novo CPC estabelece um procedimento para isso. Então tem alguns requisitos. Se eu casei e agora eu converso com a minha esposa e a gente resolve alterar o regime de bens, a gente não pode alterar por um contrato ou por uma escritura, a gente tem que ir a juízo. Essa é uma regra que está no Código Civil e também no CPC. A alteração do regime de bens durante o casamento só pode se dar perante o Poder Judiciário. O juiz vai poder alterar mediante um pedido motivado de ambos os cônjuges. O que é pedido motivado de ambos os cônjuges? Os 2 cônjuges têm que estar de acordo, eles têm que fazer o pedido. Quando um não quer, 2 não alteram o regime de bens e eles têm que dar um motivo. O juiz vai verificar se esse motivo é justificado e vai preservar o interesse de terceiros. Por que preservar o interesse de terceiros? E aí vem a alteração do novo Código de Processo Civil. Preservar o interesse de terceiros porque eu posso estar querendo mudar o meu regime de bens para prejudicar um credor. Então vamos dizer que eu estou casado pela comunhão universal com a minha esposa, todos os bens são metade meus, metade dela, e
eu estou devendo para todo mundo. Então agora eu resolvo mudar o regime de bens, deixo todos os bens em nome dela, para quando você, que é meu credor, vier me cobrar, eu não ter bem nenhum em meu nome. Então, para preservar o interesse de terceiros, o novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve mandar publicar um edital convocando terceiros credores a se manifestarem se eles concordam com a alteração do regime de bens. Eu, particularmente, sou contra essa medida, para não ficar só fazendo elogios ao novo Código de Processo Civil, porque eu acho que ela entra na intimidade do casal. Bastaria só lembrar que essa mudança do regime de bens é ineficaz com relação aos credores, seria uma fraude contra o credor e não iria produzir os seus efeitos. Poderia, na verdade, nem seria anulável, ela seria ineficaz com relação àquele credor já existente. Não concordo muito com essa inovação, mas é uma inovação que está aí. O juiz vai mandar publicar um edital para convocar terceiros para eles dizerem se concordam ou não com essa alteração do regime de bens. Quando nós falamos aí de direito de família, nós não podemos deixar de falar da chamada união estável. Falamos agora há pouco do casamento e, sem dúvida alguma, a união estável é um assunto palpitante que nós temos também no novo Código de Processo Civil. E algumas ações inerentes à união estável, a ação de dissolução de união estável, a ação de reconhecimento de união estável. E as pessoas, com certeza, as pessoas mais humildes, elas têm muita dificuldade de entender o que são essas ações. Ótimo. César, foi muito bom você falar, porque a realidade do brasileiro é a seguinte: ou o brasileiro casa sem escolher o regime, está casando pela comunhão parcial, ou ele vive junto, né? A gente junta os nossos trapinhos e vai morar junto. Isso é a tal da união estável. Sempre me perguntam, João, tem um prazo definido por lei para caracterizar a união estável? Não, não tem um prazo definido por lei. Se você ouvir que precisa de no mínimo 5 anos para caracterizar a união estável, está errado. Se você ouvir que precisa 2, também está errado. O juiz é que vai analisar o caso concreto e vai verificar se ali existe uma família, se tem uma união duradoura, pública e contínua com o objetivo de constituir família. Esses são os requisitos para caracterizar a união estável. Então eu já vi união estável de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7, 2 anos, 3, 10 e etc. O que acontecia? O Código de Processo Civil atual, que vai ficar antigo, que vai ser substituído pelo novo, ele não tinha nenhuma previsão para a união estável, porque em 73 não se reconhecia a união estável, só com a Constituição que se passou a reconhecer a união estável. E não tinha um procedimento para o reconhecimento. Então a gente entrava com uma ação sem um procedimento específico. O que a gente vê no Código de Processo Civil de 2015 é uma preocupação, sim, com a união estável, que não existe sequer no Código Civil, porque o Código Civil de 2002 ele falou muito timidamente da união estável. Aqui um elogio para esse novo Código de Processo Civil, porque sempre que ele trata das ações de família, ele trata também da união estável. Então está lá a possibilidade de se ajuizar uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. E o que é isso? O que é essa ação? Então vamos dizer que o José e a Maria viveram durante algum tempo, eu já disse que não tem um prazo definido, mas viveram durante algum tempo, um tempo duradouro, tiveram uma relação pública, contínua, não foi um namoro durante um tempinho, acabou, voltou, não, foi algo contínuo, e criaram uma família, tá? Construíram um patrimônio juntos. E agora o José chega para Maria e fala o seguinte: estou indo embora, tchau, não vou pagar nada para você, os bens estão todos em meu nome, adeus. Ela tem direitos? Sim, ela tem direito. Ela tem direito de pedir alimentos a ele, ela tem direito à meação, tem direito a metade dos bens que foram adquiridos na constância dessa união. Como é que ela vai exercer esses direitos? Ela vai exercer esses direitos reconhecendo que ela viveu em união estável e pedindo a sua dissolução. Então daí ela entra com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. O juiz vai declarar que ali existiu uma família, que ali existiu uma união estável, vai verificar quanto tempo ela durou e vai estabelecer que nesse período os bens que foram adquiridos onerosamente, não os gratuitos, aqueles que eu paguei, que foram adquiridos onerosamente, eles vão ser metade dele e metade dela. Para valer os direitos dela, ela tem que entrar com essa ação de reconhecimento de união estável e pedir a sua dissolução. Um outro instituto que nós não poderíamos deixar de falar aqui nesse nosso bate-papo, nessa conversa, é deixar aí passar em vão a questão da chamada alienação parental. O nosso telespectador ouve isso, nós recebemos por e-mail, nós vivemos isso na sala de aula. O que é a tal da alienação parental? Como fica a alienação parental, professor, em face até do novo Código de Processo Civil? A alienação parental, ela
ganhou muita força no nosso ordenamento quando ela passou a ser uma norma, tá? Ela consiste, os atos de alienação parental, eles são muito comuns nessas brigas de família, consistem nos atos praticados por um dos pais ou seus parentes, os avós, os irmãos do pai ou os avós maternos, os irmãos da mãe, praticam atos que visam a afastar o filho daquele outro genitor. Então é um genitor e os seus parentes que acabam praticando atos de alienação. Eles querem alienar essa relação, querem alienar o filho, afastando o filho do convívio, do trato com um outro genitor. Nesse caso, o que acontece? Vou dar alguns exemplos. É muito comum, vamos pegar um exemplo da mãe ou do pai, dos avós paternos ou maternos. A mãe tem a guarda do filho e fica falando mal do pai, não vai com ele, etc e tal, não deixa o pai ter acesso ao filho. Quando o pai tem acesso, ela maltrata o pai na frente do filho e ela tenta sempre afastar o filho do pai. Os avós maternos também, os tios também, isso é alienação parental. Ocorre do outro lado também, o pai está com um filho e começa a falar mal da mãe, começa a falar bem só da sua namorada, a sogra, né, da mãe, a avó paterna, o avô paterno também começam a falar e isso desvirtua todo aquele relacionamento e a intenção é prejudicar essa relação do outro genitor com o seu filho. Esse ato é um ato lesivo, é um ato que causa dano. Todo mundo só fica pensando, eu sempre falo nisso, todo mundo só fica pensando que o dano é exclusivo para o outro genitor. Mas quem está sofrendo esse dano também e que está protegido pela nossa legislação é a criança, é o adolescente, porque ele está sendo afastado do convívio do pai ou da mãe, ele está sendo prejudicado. E é por isso que o novo Código de Processo Civil, ele estabelece que o juiz deve, para apurar a prática dos atos de alienação parental, o juiz deve necessariamente estar assistido de uma equipe interprofissional, estar assistido de profissionais gabaritados para verificar se está acontecendo e evitar que isso aconteça. Chegamos ao fim de mais um programa. Eu que tive a honra de conversar com o professor João Aguirre, agradeço imensamente a sua presença aqui, professor. A honra é minha, foi um prazer estar aqui e eu queria dar um abraço aos nossos espectadores. Muito obrigado. Você que nos assiste, continue mandando e-mails para direitoseu@fibbauru.br. Muito obrigado pela sua atenção. Esse programa é pensado e feito para você. Até o próximo.